Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dai, eu acho que já está tendo bastante view os nossos vídeos, porque a empresa resolveu investir até em poltrona pra gente, para deixar a gente mais confortável, né? Então a gente vai dar continuidade ao quadro que a gente vem falando, e onde a gente fala sobre a física envolvida, sobre a construção dos equipamentos, a interação dele com os pacientes. Dai, solta mais uma dúvida pra gente aí. Du, agora de verdade, por que a Docs resolveu desenvolver um equipamento de epilação a LED? Quais são as vantagens de eu ter uma fonte de luz LED na minha clínica? A dúvida que eu tive que responder para a diretoria da empresa, lá no ano de 2016, o porquê que a gente não teria um equipamento de laser no portfólio. Gente, porque vejam bem, do ponto de vista da indústria de equipamentos, seria muito mais fácil para a gente agregar ao portfólio mais um equipamento de laser. E sabe o que a gente estaria falando aqui? Eu estaria inventando um monte de vantagem que não existe no equipamento. Porque definitivamente, apesar da luz a laser ter sido um bom equipamento para fotoepilação, hoje já está na prateleira das boas tecnologias, mas que ficaram no passado. E por que eu digo isso, gente? Tá? Digo isso com toda sinceridade e eu vou explicar as razões técnicas, né? A minha, de verdade, formação na área de tecnologia para a área de estética foi talvez da pior escola que tem, que é a da assistência técnica. Eu fui assistência técnica de muito equipamento de laser, né? Que apesar de ser uma boa tecnologia, já no ano lá de 2016 ela já apresentava os seus problemas. Ela não é uma fonte de luz, não era um equipamento perfeito, né? Então duas coisas me motivaram a falar para a empresa, para a Docs, que a gente precisava fazer um investimento numa tecnologia que trocasse essa fonte de luz. Por quê? Por duas razões básicas, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas definitivamente vocês vão entender o porquê que a Docs optou por LED e porquê que ela é uma fonte de luz vantajosa. Do primeiro ponto de vista, eu sempre pensei da realidade brasileira. No Brasil a gente tem a realidade de locação. Eu acho que muitos dos nossos clientes são locadores, né? Então, tem muita gente que está assistindo o vídeo que me lembra ainda da época de assistência técnica, né? Então, eu recebia muitos clientes que levavam o equipamento lá que simplesmente tinham parado, né? O equipamento chegava num limite de disparos e não dava mais disparos. Esse era um dos problemas. Um outro problema recorrente do equipamento, né? O equipamento esquentava demais, principalmente nas locações, ao longo dos disparos. Você sabe, muito bem sabe disso, que quando a gente tem uma agenda onde, por exemplo, as áreas são áreas grandes, pernas, costas, a gente tem que fazer múltiplos disparos, né? O laser tinha uma desvantagem, né? Porque ele acabava aquecendo demais esse spot aqui, gente, que entra em contato com a pele, né? E isso obrigava o operador a fazer duas coisas. Quando a máquina não alarmava e isso daqui esquentava demais, obrigava o profissional a descolar o spot da pele do paciente. Isso vai ser assunto para outro vídeo, que a gente vai falar sobre feixe gaussiano, mas isso implicava, né, em você mudar esse ângulo de emissão de luz, ter problemas com intercorrência, mas era o recurso que se tinha para fazer, né? Isso doía, né, no paciente. Então a gente tinha duas dores. A dor do dono da máquina, que era com paradas recorrentes do equipamento, e o custo da troca do diodo também era muito alto, né? E a dor do paciente, que é onde o profissional se via obrigado a usar alguns recursos para poder amenizar o fator dor do aquecimento do spot, né? E também posso até falar de uma terceira dor do aplicador, que aluga essa máquina, e quando a máquina alarmava por temperatura, tinha que esperar dando atraso na agenda. E daí, o que acontece quando você atrasa um paciente? O que acontece com o resto da agenda? Atrasa toda a agenda, até o final do dia. Para quem está alugando a máquina, isso era uma desvantagem. Só tinha uma única resposta para a gente resolver esse problema: trocar a fonte de luz. Então, do ponto de vista físico, né, a eficiência que a gente chama de termodinâmica da fonte de luz a LED, né, ela é muito superior ao laser, né? Então hoje eu consigo dizer com segurança para vocês, né, que o Roloniac, quando a gente fez o investimento nele, a gente sabia que do ponto de vista de resultado ele tinha que ser no mínimo igual a de um laser. E a gente tinha que se aproveitar dos outros fatores que tornam o LED superior ao laser, né? Que desse ponto de vista termodinâmico, né, para gerar a mesma quantidade de luz de um equipamento de laser, o LED esquenta muito menos. Então esse resfriamento do spot, durabilidade do equipamento,
né? Esses problemas foram sanados quando a gente trocou essa fonte de luz do laser para o LED, né? E valeu muito a pena. Hoje eu posso dizer com segurança que é hoje o melhor equipamento que existe no mundo para fazer fotodepilação. Ao longo dos próximos vídeos a gente vai falando sobre essas vantagens, mas foi para resolver 2 problemas que o laser sempre teve e que não foi resolvido até hoje, né? Que tornou o LED hoje a evolução da fotodepilação. Legal, Du, esclarecido. Tchau, gente. Obrigado.